Brasil. O senhor chegou a se arrepender, ou se arrepende em algum momento, de ter feito aquele decreto de luto de Natal, que tem dado polêmica, trazendo muita dor de cabeça no Supremo? Você sabe, a senhora sabe que, na verdade, eu ficaria muito caceteado se, de repente, depois de um longo percurso jurídico que tivesse ao longo da minha vida, o Supremo dissesse: o Temer errou sob o foco jurídico. O instante que o Supremo disse: o Temer acertou sob o foco jurídico, eu estou tranquilíssimo, não há arrependimento nenhum. Arrependimento teria se contestassem a tese jurídica que eu levantei. Aliás, eu digo uma coisa, nem quando deram a liminar, eu fiz nenhum pronunciamento a respeito desse tema. Né? Não é agora que o Supremo disse que eu estou constitucionalmente correto que eu iria comentar. Né? O senhor recuaria, se fosse o caso? Perdão? O senhor recuaria, se fosse o caso? Se o Supremo declarasse a inconstitucionalidade, não, eu não só recuaria, como cumpriria a decisão do Supremo, não tem a menor dúvida. A meu modo de ver, o objetivo da reunião do G20 foi muito produtivo, está dando resultados, cumprimentei o presidente Macri por isso, e, de igual maneira, coincidentemente, também as reuniões dos países integrantes do BRICS. Naturalmente, o ministro Guardia teve reunião na área econômica também, não é? Se for o caso, poderá também esclarecer sobre o foco econômico outras questões para todos vocês. Presidente, o senhor foi questionado sobre essa ponderação feita pelo presidente francês em relação ao futuro governo sobre o Acordo de Paris? Olha, não fui indagar, não fui questionado. Não, interessante, esse tema não surgiu nas discussões, surgiu na entrevista dada pelo presidente francês, né, pelo presidente Macron. Mas, durante os debates, este tema não surgiu. E, evidentemente, eu tenho absoluta convicção, pelas conversas que tenho tido com os integrantes do novo governo, que essas questões são levantadas, mas depois são equacionadas. Não é? E eu acho que mesmo nesta questão, que é a questão do Acordo de Paris, né, a questão do clima, né, esta questão será devidamente equacionada, porque eu não vejo em nenhuma atitude, digamos assim, do novo governo, detrimentosa para o meio ambiente. Meio ambiente que, de resto, no nosso governo, teve uma ampliação extraordinária. Vocês sabem, vou dizer o óbvio, vocês sabem melhor do que eu, que nós duplicamos as áreas de meio ambiente no nosso país. Só as reservas marinhas, vou ser repetitivo aqui, nós fizemos uma reserva marinha que equivale à soma do Estado da França e da Alemanha. Não é? De igual maneira, com a Chapada dos Veadeiros, com Alcatrazes, com vários itens do meio ambiente, nós praticamente dobramos. E mesmo o desmatamento da Amazônia, é interessante, ele foi reduzido em 12%. Neste último período, no período eleitoral, foi uma coisa curiosa, no período eleitoral, digamos assim, uma recuperação do desmatamento. Né? As pessoas desmataram um pouco mais, mas, no cômputo geral, ao longo do tempo, houve uma redução do desmatamento no país. Então, eu tenho a impressão que estas teses referentes ao meio ambiente, sem embargo da palavra do presidente Macron, elas terão ainda apoio do novo governo. O senhor acha que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai mudar de posição em relação ao Acordo de Paris, que hoje o Brasil, como membro do BRICS, voltou a reiterar seu compromisso com o cumprimento de um acordo? Foi, mas não creio. Não creio que haverá modificação nessa posição. Né? Eu não tenho nenhum dado concreto que me autorize a dizer que haverá alguma modificação. Presidente, o senhor disse que o Brasil trouxe a tese do multilateralismo, que essa é a sua posição, mas também o novo governo Bolsonaro tem uma visão um pouco diferente da ideia de multilateralismo, tem uma ideia um pouco mais protecionista. O senhor não é questionado pelo líder sobre as intenções do governo Bolsonaro na área comercial? Não, ao contrário, até trouxe dele, e naturalmente pedi para consultarem o governo eleito, né, uma mensagem no BRICS, uma mensagem dizendo que o Brasil acolhe com muito gosto a reunião do BRICS, e veja que BRICS, eu estou falando de Rússia, China, África do Sul, né? A nova reunião e China, né? Índia. Na próxima reunião será do Brasil. E eu trouxe uma mensagem do presidente Bolsonaro, transmiti a todos, dizendo que eles serão acolhidos com
com muita alegria no nosso país quando lá realizasse a reunião do BRICS. Mas e com relação aos outros países do G20? Perdão? Com relação aos outros países do G20? Não houve questionamento a respeito disso. Não houve uma palavra sobre isso. Uma palavra sobre isso. Pessoal, o presidente precisa ir, mas os ministros vão atender vocês. O senhor trouxe uma mensagem do presidente Bolsonaro a respeito dos BRICS. O senhor trouxe alguma mensagem do presidente Figueiredo a respeito do apoio do BRICS? Eu trouxe uma mensagem a eles dizendo que, como a próxima reunião do BRICS, acabei até de dizer, o Brasil receberá essa reunião do BRICS com muito apoio, com muito apreço. Foi a mensagem que eu trouxe do presidente Bolsonaro. Perdão? Em relação ao acordo de Paris. Aí não houve questionamento. Nem eu recebi do presidente Bolsonaro nenhuma mensagem e nem aqui se questionou essa matéria. Como eu disse, isso foi colocado pelo presidente Macron. Eu não sei bem se isso está envolvendo a questão da União Europeia, do acordo da União Europeia e Mercosul, mas não houve nenhuma palavra sobre isso. Pessoal, obrigada. Agora os ministros. Você pode repetir, por favor? O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a questionar o seu projeto de reforma da Previdência hoje, dizendo que não é matando idosos que o Brasil vai resolver esse problema. Não é o quê? Desculpe. Matando idosos. O que é? Matando idosos? Tem essa declaração? Interessante, mas eu não creio interessante, não vi essa declaração, não. Mas a nossa reforma, vocês acompanharam muito bem, não é? Sabem que ela é de uma suavidade extraordinária. Porque eu percebo, com toda franqueza, que ninguém leu a reforma que nós propusemos. Quando eu questiono, eu vejo que ninguém leu. Por exemplo, poucos sabem que, na verdade, a mudança de 55 anos para 65 anos leva 20 anos, ou seja, a cada 2 anos aumenta-se 1 ano. De igual maneira, tanto em relação ao homem como em relação à mulher. Primeiro ponto. Segundo ponto, não há nenhum agravo aos idosos, né? Se pensar em idoso, eu estou pensando no benefício de prestação continuada, que pega aquele pessoal do salário mínimo, não é? De um lado, pega deficientes, de outro lado, não há alteração nenhuma nessa matéria. Por outro lado, não há alteração nenhuma em relação aos trabalhadores rurais. Então, o ponto fundamental é a questão da idade mínima, que é suavemente conquistada ao longo do tempo, ou melhor, aumentada ao longo do tempo, de um lado, e de outro lado, aí sim é um ponto mais polêmico, que alcança os privilégios, né? Alcança os privilégios, porque a regra é de uma aposentadoria do mesmo valor, tanto na Previdência Geral dos trabalhadores, como na Previdência Pública. Agora, isso está, portanto, é 5.645, por aí, não é? A aposentadoria. Agora, isso está a significar que quem ganha 33, 34, 35 mil, não sei quanto, não pode se aposentar com essa verba? Pode. O que vai acontecer, segundo o projeto, é que vai ter uma colaboração maior. É quase uma espécie de capitalização, não é? O sujeito vai pagar um pouco mais, se hoje ele paga X, ele vai pagar 2 ou 3X para ter a aposentadoria que ele deseja. E, aliás, vocês sabem melhor do que eu, que se não houvesse conserto, esse ajustamento previdenciário, o país não resiste, né? E mais uma informação que eu quero dar, aproveitando a audiência que os senhores estão me dando, né? Eu quero aproveitar para dizer o seguinte: interessante o déficit público, né? Neste ano, a previsão é de 159 bilhões. E nós, sem embargo de termos feito todas as aplicações necessárias e indispensáveis, ainda temos uma redução praticamente de mais de 20 bilhões, não é, Guarda? 20 e poucos bilhões, né? 20 e poucos bilhões. Portanto, o déficit foi menor do que aquele anunciado. Como de resto, quando anunciamos 179 bilhões, também foi menor. Por isso que a nossa emenda constitucional, muito responsavelmente, ela estabeleceu um prazo de 20 anos, mas este prazo poderia ser revisado daqui a 10 anos. E neste andar da carruagem, aí, para usar uma expressão livre, daqui a 10 anos é muito provável que o que se arrecada é aquilo que se gasta, porque o déficit está diminuindo. Quando fizer a reforma da Previdência, então, com uma rapidez, digamos, amazônica, né, estratosférica, eu acho que isso se consegue com mais rapidez ainda. Ok, gente, obrigada, pessoal. Não, obrigada. Exemplo do senhor aqui, outra pergunta do Brasil. O senhor chegou a se arrepender, ou se arrepende em algum momento, de ter feito aquele decreto de luto de Natal, que tem dado polêmica, pois é. Fazendo muita dor de cabeça no Supremo? Você sabe, a senhora sabe que
Na verdade, eu ficaria muito caceteado se, de repente, depois de um longo percurso jurídico que tivesse ao longo da minha vida, o Supremo dissesse: o Temer errou sob o foco jurídico. No instante que o Supremo disse: o Temer acertou sob o foco jurídico, eu estou tranquilíssimo, não há arrependimento nenhum. Arrependimento teria se contestassem a tese jurídica que eu levantei. Aliás, eu digo uma coisa, nem quando deram a liminar, eu fiz nenhum pronunciamento a respeito desse tema. Não é agora que o Supremo disse que eu estou constitucionalmente correto que eu iria comentar. O senhor recuaria, se Ok. fosse o caso? Perdão? O senhor recuaria, se fosse o caso? Se o Supremo declarasse a inconstitucionalidade, não, eu não só recuaria, como cumpriria a decisão do Supremo, não tenho a menor dúvida. Bolsonaro no aceptó su invitación para venir a la Argentina. Perdão? Bolsonaro no aceptó la invitación que usted le hizo. É porque ele tem um problema que os senhores conhecem, né? Problema que os senhores conhecem, que é um problema médico, que ele está cuidando, e viagem mais longa e naturalmente, com certo sacrifício, ele não está podendo fazer. Mas eu devo dizer que, no dia que ele esteve comigo, eu o convidei, naturalmente, para vir. Aliás, faço aqui um corte para dizer que nós estamos fazendo uma das transições mais civilizadas e cordiais que se tem notícia nos últimos tempos. Não é? Como convém, não é? Não estou fazendo por bondade, é uma obrigação constitucional que se faça uma transição nesses termos. Mas quando eu o convidei para vir à Argentina, ele logo se entusiasmou, isso há uns 20, 25 dias atrás, mas depois eu penso que ele tenha recebido uma recomendação médica no sentido de não fazer a viagem.